Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, esse é o vídeo que está fazendo de certa forma o complemento, é a sequência do vídeo anterior, vou botar o linkzinho aqui, que foi o vídeo onde eu postei, expliquei a relação da produção de ácido clorídrico no estômago, como é que funciona esse processo bioquímico e funcional relacionado à digestão, falei sobre medicamentos que inibem esse processo, enfim. O que eu botei no quadro um nome feio aqui? H. pylori, né? Helicobacter pylori, uma bactéria muito em voga hoje, muito falada, por quê? Porque nunca fizemos tantos exames de endoscopia digestiva alta nos pacientes. Que exame é esse, Samuel? Endoscopia é aquele exame que você é sedado e é colocado uma mangueirinha na sua boca, que vai até o seu estômago, para dar uma olhada como é que está o estômago. E por que pedimos tanto esse exame hoje? Porque nunca tivemos também tanto paciente com gastrite. E a gastrite está em alta, virou moda. Por quê? Por causa de uma alimentação ultraprocessada, por causa de um estilo de vida totalmente nervoso, estressado, isso tudo vai mudando o pH do estômago. E quando a gente faz esse exame, existe uma possibilidade, né? Hoje em dia, quando o médico que faz, né, o endoscopista, o médico que faz a endoscopia, ele vai lá, ele analisa com a câmerazinha e ele já faz uma pesquisa de H. pylori. Ele já pesquisa, ele faz uma biópsia com pesquisa de H. pylori para ver se esse paciente tem H. pylori positivo ou não. Por quê? Isso aqui é legal de entender, a história do Helicobacter pylori, hoje chamado Helicobacter pylori, no início era chamado de Campylobacter pylori, mudou, né, de nome, mudou de Campylobacter para Helicobacter, porque quando se viu ele no microscópio pela primeira vez, se viu que ele é em forma helicoidal, aspiral, então por isso que trocaram o nome. Mas a historinha do Helicobacter, ela é bacana e garantiu um prêmio Nobel em 2005 para esses dois médicos aqui. O Robin, ele era um patologista que começou a avaliar algumas alterações a nível gástrico em 1937. E o Marshall, em 1951, o Marshall ele começou a estudar e fazer trabalho científico sobre essa bactéria quando ele era estudante de medicina ainda, né? Aí ele continuou, se formou, deu sequência e em 2005 ganharam um prêmio Nobel. Por quê? Porque antes de se conhecer essa bactéria associada à gastrite péptica, à úlcera péptica, alguns pacientes que desenvolviam uma úlcera e começavam a sangrar não tinha tratamento. Sabe o que faziam? Tiravam o estômago. Olha que agressivo, que radical. Uma cirurgia altamente complexa para retirar o estômago inteiro do paciente, porque não se sabia como tratar essa úlcera. Depois que se descobriu que essas úlceras sangrantes elas estavam associadas à presença de uma bactéria no estômago, hoje em dia ninguém mais amputa o estômago, ninguém mais tira cirurgicamente o estômago por causa de úlcera. E isso se deve a essa descoberta. Só que ao longo da história que norteia o Helicobacter pylori, o que a gente percebeu? Que num primeiro momento se fizeram associações erradas, né? A gente acreditou que a presença dessa bactéria ela aumentava exponencialmente o risco desse paciente desenvolver também câncer. E aí é que está, daí que veio esse fenômeno de todo consultório médico dar remédio, né? Usar lá o Pylori Pack ou qualquer outro combo desses de tratamento para H. pylori para pacientes com H. pylori. Era uma coisa assim, ó, descobriu H. pylori, tinha que tomar o medicamento. Isso era as diretrizes que nós médicos tínhamos até uma década atrás, né? Por medo de que essa bactéria pudesse desenvolver o câncer. Depois de muitos anos e de uma estatística epidemiológica muito maior, a gente sabe que hoje nós encontramos essa bactéria no estômago de 50% da população mundial.
chegando a 80% quando analisamos a população de Portugal. Os portugueses são Portugal. São as pessoas no mundo com maior prevalência de presença de H. pylori no estômago. Então hoje muita coisa mudou. Nós não estamos mais tratando todo paciente com H. pylori. Nós tratamos o paciente com H. pylori mais sintomas. Ele tem que ter sintoma, né? E geralmente esses sintomas eles são dores, né? Gastrite, aquela dor que o paciente relata que não passa com nada nesse mundo, uma dor aguda. Então hoje a gente está mudando um pouco a forma de atuação em relação a essa bactéria aqui. Ainda continuando em epidemiologia, nós sabemos que filhos de pais com H. pylori positivo têm 40% mais risco de ter H. pylori. Esposas de homens com H. pylori positivo, 70% mais risco de desenvolver H. pylori. E essa bactéria, ela é uma bactéria interessante. Eu não gosto dela, né? Mas aqui, ó, interessante porque aqui no estômago, que é onde a gente vai encontrar geralmente o H. pylori, o H. pylori ele não tolera ambiente ácido. O H. pylori não se dá bem com a acidez. Ou seja, olha o risco de tomar inibidor da bomba de prótons, como eu falei no vídeo anterior, né? De tomar os lansoprazóis, pantoprazóis, esomeprazóis, você está diminuindo a acidez do estômago, você está perdendo essa proteção contra o H. pylori. Ok, mas uma pessoa que não toma lansoprazol, pantoprazol, remédio nenhum desses, o H. pylori, como é que ele lida com esse meio ácido? Como é que ele consegue sobreviver em meio ácido se é uma bactéria que não sobrevive em meio ácido? O H. pylori, essa bactéria, aqui dentro do estômago, ela libera urease. E a urease, olha que coisa interessante, o próprio H. pylori libera urease. E a urease é uma enzima que transforma a ureia em amônia. E a amônia é quem vai fazer aumentar o pH, tirar essa acidez ao redor. Então, a bactéria consegue garantir que ao redor dela exista um campo não ácido, porque ela mesma secreta a urease, para que esta urease aumente o nível de amônia, para que a amônia proteja a bactéria. E quando você vai fazer endoscopia, inclusive o teste feito para saber se tem H. pylori ou não chama teste da urease. Então é feito um teste, se a urease deu positiva, tem presença de H. pylori. Agora quer ver a parte mais legal do vídeo? Se você não tem H. pylori e não quer ter H. pylori, a gente sabe que existe uma forma de inibir a urease. Como é que a gente inibe urease no estômago? Tá aqui, ó, o uso do zinco mais um aminoácido chamado L-carnosina. Zinco mais L-carnosina é utilizado no tratamento do H. pylori. Então imagina, se ele ajuda a tratar o H. pylori, ele pode ajudar muito mais a prevenir, né? Então aqui, ó, já botei no quadro, uma das formas de tratar H. pylori está aqui. Obviamente que a outra forma é tornar este estômago ácido o suficiente e o necessário a ponto de não ter uma gastrite, nem ter refluxo, mas também a ponto de não permitir a instalação do H. pylori. Então, para isso, a gente usa cloridrato de betaína, né? Sob forma de betaína HCl, antes das refeições. Então aqui, ó, coloquei no quadro duas formas legais de tratar o H. pylori e também de evitar que você venha ter essa bactéria. Samuel, e é só gastrite que o paciente pode ter? Não, na verdade, existem outros casos que a gente tem que também investigar H. pylori. Por exemplo, pessoas com ferritina muito baixa. Você faz o exame de sangue e a ferritina está lá embaixo. Claro que daí também você tem que ter um bom senso, né? Por exemplo, uma mulher com ferritina baixa,
Aí você pergunta como é o fluxo menstrual dela. Ela fala para você, eu sangro quase até morrer a cada vez que eu menstruo. Bom, ela tem uma causa para ter uma ferritina baixa, né? Então aqui eu diria assim, níveis baixos de ferritina sem uma causa aparente. Tem que investigar. Outra coisa aqui que tem que investigar, paciente com rosácea. Rosácea é uma alteração na pele do rosto que deixa a pele toda inflamadinha, assim, parece um monte de acne, de espinha. Também é interessante investigar a presença de H. pylori. Gestantes com muita náusea. Isso aqui também é legal. Quando eu li isso aqui eu achei bem curioso. Gestantes que têm um aumento do que a gente chama da êmese, hiperêmese gestacional, é um nome bonito para isso, né? Que é gestante com aumento de náuseas. Tem que investigar. Já é normal a gestante ter náusea, mas aquela náusea excessiva, aquela paciente que regurgita, vomita tudo que ela come. E também aqui psoríase. Psoríase, a gente deve sempre investigar a presença de Helicobacter pylori. Bom, pessoal, o que tínhamos para entender sobre a história do Helicobacter pylori, a importância dele e como ele se comporta no estômago, era isso. Gostou do vídeo? Dá um likezinho, compartilha com pessoas que você conhece que tomam inibidores da bomba de próton, né? Que tomam os remédios, com pessoas que você conhece que tem gastrite. Eu acho muito interessante entender tudo sobre o universo dessa bactéria, porque, né, 50% da população do mundo tem ela no estômago. Fica aqui meu muito obrigado. Compartilha o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Abaixo do videozinho aqui tem um link para você poder acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo exclusivo e gratuito toda semana aqui do nosso canal. Meu muito obrigado.